E se a maior das vilãs não fosse uma vilã? E se o monstro mais temido de Dungeons and Dragons, o dragão de 5 cabeças, fosse em sua origem uma deusa da criação? E se eu te contasse que antes de ser o pesadelo de qualquer aventureiro, ela foi a mãe cósmica que deu à luz os céus e a terra? Parece um delírio, mas é uma verdade esquecida. A jornada de Tiamat, das tábuas de argila da Mesopotâmia até a ficha de um monstro, é a memória de uma deusa profanada. Hoje, vamos desenterrar essa memória. Vamos afundar nos mitos da antiga Babilônia para encontrar sua nascente, e então viajar pelos planos astrais até os 9 infernos. Acompanhem este ritual até o fim para testemunhar como uma deusa do caos, uma força da natureza, foi domada, reescrita e transformada na rainha dos dragões cromáticos, a imagem da tirania. Para encontrar a verdadeira Tiamat, precisamos voltar, muito antes dos gregos, antes de quase todos os mitos conhecidos. Nossa parada é a Mesopotâmia, o berço da civilização. Lá, há quase 4.000 anos, um épico da criação era entoado, o Enuma Elish. Neste poema, o universo era apenas um caos aquoso, uma imensidão sem forma. Havia somente 2 entidades, Apsu, o deus das águas doces, e Tiamat, a deusa das águas salgadas, caóticas. Ela ainda não tinha asas, mas já era o abismo. Era o próprio oceano, uma força criadora, o útero cósmico de onde tudo nasceria. Da união dos dois, brotou a primeira geração de deuses. Mas o que acontece com uma mãe que é traída pelos próprios filhos? Os deuses novos eram ruidosos, vibrantes, e sua existência perturbava o silêncio de Apsu. Irado, ele decidiu destruir suas próprias criações para restaurar a paz. Tiamat, a princípio, se horrorizou. Eram seus filhos. Mas um deles, o deus Ea, descobriu o plano e, para se defender, assassinou o próprio pai. A morte de seu consorte despertou em Tiamat uma fúria sem medida. A dor e a raiva se fundiram. A deusa da criação abraçou seu aspecto mais temível, o caos que desfaz. A mãe tornou-se a vingadora. Para guerrear contra os filhos, Tiamat gerou um exército de monstros, os primeiros. Serpentes com chifres, dragões e homens-escorpião. Entregou o comando a seu novo consorte, Kingu, junto com as tábuas do destino, que davam poder absoluto a seu portador. Os deuses tremeram. Nenhum ousava enfrentar a ira de Tiamat. Apenas um se apresentou, Marduk, filho de Ea, jovem, mas de poder imenso. Ele impôs uma condição. Se vencesse, seria o rei de todos os deuses. Em desespero, eles aceitaram. O confronto que se seguiu não foi uma batalha, foi uma convulsão cósmica. Marduk, com seu arco e sua rede, avançou contra a mãe do caos. Tiamat era uma visão de terror, mas sua morte não foi um fim. Foi uma profanação criadora. Marduk tomou o corpo imenso de Tiamat e o partiu em 2. Com uma metade, ergueu os céus, com a outra, firmou a terra. Dizem que suas lágrimas de agonia se tornaram as fontes dos rios Tigre e Eufrates. O sangue de seu general, Kingu, foi usado para criar a humanidade, nascida para servir os deuses. Assim, a Tiamat da Mesopotâmia, a mãe dos monstros, morreu para que a ordem de seu assassino pudesse nascer. Ela foi, ao mesmo tempo, a ameaça e a matéria-prima do mundo, uma figura trágica, fundamental. E o que tentamos apagar da história sempre retorna. Milênios depois, em uma garagem em Wisconsin, nos anos 70, 2 homens criavam um universo de papel e dados. Gary Gygax e Dave Arneson precisavam de deuses e monstros para seu mundo de dados e dragões. Mergulhados em história e mitologia, eles buscaram inspiração nos panteões antigos. E nesse ato de resgate, encontraram um nome perfeito para seu bestiário. Uma deusa do caos, mãe de monstros, Tiamat. O nome era forte. A ligação com o caos primordial era o que precisavam para uma criatura de poder e maldade. Mas eles não queriam a deusa oceano, abstrata. Queriam um monstro que pudesse ser enfrentado. E assim, fundiram a ideia da mãe de monstros com a imagem mais icônica da fantasia, o dragão. Não apenas um. Sua ninhada de monstros se tornou parte do seu próprio corpo. Nascia a rainha dos dragões cromáticos. A transmutação foi brutal. A Tiamat do jogo, surgida em 1975 no suplemento Greyhawk, era uma nova entidade, a rainha dos dragões cromáticos, uma criatura colossal de 5 cabeças,
cada uma de uma cor dos dragões malignos. Cada cabeça é uma arma e uma mente. A negra, de aspecto cadavérico, pospe ácido. A azul, cintilante, libera raios. A verde, com sua crista intimidadora, expele gás venenoso. A branca, bestial, sopra um cone de gelo. E no centro, a vermelha, a maior, a voz arrogante da tirania que incinera tudo com seu fogo. A personalidade desta Tiamat é a essência da ganância, uma vaidade infinita, uma crença de que o multiverso deveria se ajoelhar perante ela. Seu único propósito é acumular toda a riqueza que existe. No panteão do jogo, ela recebeu uma nova história, filha do deus dragão primordial Io, que, ao ser partido em dois, deu origem a ela e a seu irmão, Bahamut, o dragão de platina. A rivalidade deles é a base da cosmologia dracônica. Bahamut, a justiça; Tiamat, a opressão, uma guerra sem fim. Seu lar reflete sua natureza, Avernus, a primeira camada dos 9 infernos, onde ela reina exilada. De lá, ela trama sua fuga. Mitos recentes sugerem até um primeiro mundo criado por ela e Bahamut juntos, antes de uma grande traição que a mergulhou na maldade. Sua maldade pode não ser uma escolha, mas uma ferida. Enfrentá-la é o clímax de uma campanha, um evento apocalíptico com nível de dificuldade 30. Para muitos, o primeiro vislumbre dela veio nas manhãs de sábado, na Caverna do Dragão. Ali, Tiamat era uma força da natureza, tão poderosa que até o Vingador, o grande vilão, a temia. Sua presença imprevisível gravou a imagem do chefão dos dragões em uma geração, preparando o terreno para sua ascensão como a vila principal da campanha A Tirania dos Dragões. Sua verdadeira força, contudo, não reside no confronto final, mas na sua influência. Ela sussurra promessas de poder a um bruxo ganancioso em troca de tesouros. Seu culto é a sombra que manipula reinos inteiros. Avatares, suas manifestações mais fracas, podem surgir para oferecer um vislumbre do terror que ela encarna. A ameaça de seu retorno é um motor mais poderoso do que uma única batalha. E esta é a sua jornada. De mãe cósmica, cujo corpo se tornou a fundação do universo, a uma vilã meticulosamente construída sobre a ganância e o poder. A história de Tiamat é a prova de que os mitos não morrem. Eles são transformados, recontados e renascem com nova vida. O nome dela foi pronunciado, a memória dela foi desenterrada. Agora ela ecoa. Qual outro nome esquecido você gostaria de ouvir? Deixe-o nos comentários e veja o que ele convoca. Se esta história o tocou, compartilha. Alguns nomes não devem ser esquecidos. Algumas deusas ainda aguardam. Inscreva-se e escute as próximas memórias que serão desenterradas.